Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui na igreja, né? Depois de um dia de atividades, trabalho, frio, chuva, não é? Futebol agora à noite, mas tem um grupo que veio à igreja para estudar a Bíblia e louvar a Deus. Muito obrigado pela sua presença. E aqueles que estão nos assistindo pela internet também, muito obrigado pela sua audiência e aproveite o estudo da Bíblia com o pastor Edson essa noite. Antes que o pastor Edson Vicente comece a pregar, ele já esteve conosco aqui ontem à noite, ontem de manhã e hoje à noite. O pastor Edson, ele é membro dessa igreja, ele é pastor, é o departamental de comportagem e espírito de profecia da Associação Paulista Leste. Ele teve um dia bastante atribulado ontem, hoje, mas mesmo assim está conosco aqui. Antes que o pastor Edson comece a falar, a irmã Edna vai louvar a Deus nesse momento. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Sim, eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o seu calor. Sei que Podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede
dia tão inspirador. Aproveitando esse momento tão sublime da música, eu quero convidar você a curvar sua fronte para falarmos com Deus mais uma vez. Querido Deus, nós viemos aqui nessa noite para adorar o Teu nome, para Te reverenciar, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor. E aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, para Te adorar em espírito e em verdade. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui porque preferimos estar na Tua presença nesse momento. Que a Tua bênção, Pai, seja concedida sobre cada um dos Teus filhos que vieram para Te adorar. Que ao sairmos daqui, saiamos na certeza de que recebemos a impressão devida do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Nos entregamos a Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso estamos em oração, suplicando o Seu favor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero saudar você nessa noite com a paz de Cristo e o desejo de que você esteja bem pertinho do coração do Pai Celestial. Quero saudar você também, meu amigo internauta, você que sintonizou aqui no endereço da igreja. O nosso desejo é que você também seja ricamente abençoado por Deus e que você, e onde você está, sinta o toque do amor de Deus também em seu coração. Queridos, como é bom estarmos na presença de Deus. Esse lugar aqui é uma fortaleza, esse aqui é o lugar de refúgio. Você sabe que no antigo Israel, eles tinham 6 cidades de refúgio, e quando uma pessoa estava sendo perseguida, ou quando alguma pessoa cometia algum crime involuntariamente, para onde essa pessoa corria? Para a cidade de refúgio, e ficava ali, sob a proteção do sumo sacerdote. Aqui é a nossa cidade de refúgio, e o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, estamos sob as suas mãos, protegidos e amparados, amém? Tem porventura aqui hoje à noite algum convidado especial, alguém que não é membro dessa igreja? Tem alguém para nós vermos? Ok, tem ali o nosso querido amigo. Por gentileza, fique de pé um pouquinho, diga para nós de onde o senhor é. O senhor é de Sorocaba. Vamos na nossa saudação carinhosa. Qual o nome do senhor? Irmão Salvador, que bom tê-lo aqui conosco. Tem aqui também o nosso amigo. Levante por gentileza. De onde o senhor é? Aqui mesmo da região. Igreja da Graça. Qual é o nome do senhor? Irmão Francisco. Receba a nossa saudação também e que Deus o abençoe ricamente nessa noite. Quantos anos de casamento hoje? Louvado seja Deus. Poderia chegar um pouquinho aqui, mais próximo ao altar, para orarmos juntos? Vamos orar em gratidão a Deus, porque esse motivo é um motivo muito digno para ser celebrado. Queridos, 34 anos de união conjugal. Meus irmãos, vocês são um exemplo para essa nova geração. Vocês são uma prova viva de que o casamento é de Deus e foi feito para dar certo. Tem as lutas, é verdade, não é? Mas com Deus na nossa frente, não há luta capaz de abalar o coração do crente, não é? Qual é o nome da senhora? Edith e Francisco. Vamos orar a Deus? Vamos, se você quiser ficar de pé também para nos acompanhar aqui, vamos proferir aqui um tributo de louvor ao nosso Deus, porque Edith e o Francisco, 34 anos, é praticamente a minha idade. Que bênção maravilhosa, não é? Vamos orar então, irmão Francisco. Querido Deus, esse é um momento de júbilo para nós. Nós estamos aqui em oração para te agradecer, porque o Senhor, de uma forma muito especial, tem cuidado desses teus 2 filhos queridos, a Edith e o Francisco. Eles vieram aqui hoje para louvar o teu nome, porque hoje eles estão celebrando 34 anos de união conjugal. Ó Deus bendito, que essa união tenha e continua tendo a tua bênção, que a união desses teus 2 filhos permaneça por toda a eternidade. É verdade que esse casal também teve frutos, eles com certeza, meu Deus, a vida matrimonial deles serve de exemplo para nós mais jovens.
exemplos de que o casamento é uma instituição sagrada e que dá certo se tiver a tua presença. Há também outros frutos que o Senhor conhece, e suplicamos, meu Deus, que a sua boa e misericordiosa mão continue a conduzir esse casal até o dia da eternidade, aquele dia maravilhoso, em que eles poderão olhar para o esposo da igreja, abraçar Jesus Cristo e dizer: Cristo, muito obrigado porque lá na terra o Senhor esteve presente no nosso lar. Querido Deus, mais uma vez colocamos esse casal nas tuas mãos, complete na vida deles essa bendita obra que um dia o Senhor começou, conduza-os em toda a verdade, é o que suplicamos em nome de Jesus, amém. Parabéns, Francisco. Parabéns, Edith. Deus continue a preservar. Amém. É tão bom celebrarmos um momento como esse, não é, queridos? Semana passada eu completei 13 anos de casado. Casei bem novinho, com 22 anos de idade. Eu lembro quando eu casei, meus amigos disseram: olha, não é muito novo, não, está muito cedo. Mas, irmãos, o que é bom tem que ser desfrutado mesmo, não é? E é para sempre. Esse negócio de que casamento depende das circunstâncias, isso aí não é plano de Deus. O plano de Deus é que o homem, está lá em Gênesis, o homem una-se a sua mulher, tornem-se os dois uma só carne e vivam juntos por quanto tempo? Até que a morte os separe, não é assim? Então, queridos, que exemplo maravilhoso esse que nós tivemos aqui, que sirva de inspiração para nós. É verdade também que não se completa 34 anos assim de graça, não é, Francisco? Todos precisam pagar um pouquinho do preço, não é? E Deus seja louvado porque vocês estão pagando o preço. Queridos, hoje nós vamos fazer um estudo pela palavra de Deus. Foi muito apropriado o hino que a nossa irmã Edna coordenou aqui, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é um escudo para o cristão. Nesse mundo tão atribulado, nós temos a palavra de Deus para nos proteger dos ataques do inimigo. Ó, querido irmão, querido internauta, como seria bom se nós passássemos mais tempo estudando a palavra de Deus. Certamente a nossa fé seria muito mais fortalecida e seríamos muito mais resistentes diante das provações e tentações que enfrentamos no nosso dia a dia. O tema que estudaremos nessa noite, ele diz assim, olha: como a minha visão de Deus afeta a minha vida religiosa. Em outras palavras, como que a compreensão que tenho a respeito de Deus afeta a minha vida dentro da igreja, minha vida lá em casa, com a minha família, minha vida com a sociedade onde convivo. Como é importante nós termos uma compreensão correta a respeito de quem é Deus, a respeito de como Deus lida conosco, seus filhos. Queridos, tudo que nós falamos e pensamos tem sido, na verdade, uma consequência do nosso entendimento a respeito de Deus. Mas o modo como lidamos com as bênçãos que Deus nos dá, esse sim é o ponto mais afetado pela compreensão que temos a respeito de Deus. Todas as bênçãos, tudo que temos e tudo que somos, provém do nosso Pai, que é generoso, que tem prazer, que tem alegria em abençoar seus filhos. Mas a maneira como vejo Deus interfere no modo como eu vou usar essas bênçãos, como eu vou usufruir de tantos e tantos recursos que Deus permite que cheguem em minhas mãos. Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, registra uma parábola contada por Cristo, que mostra claramente como nossa compreensão a respeito de Deus afeta o modo como lidamos com as bênçãos que Ele nos dá. Eu gostaria então de convidar você que tem a sua Bíblia a abri-la nesse momento no Evangelho de Mateus, capítulo 25. É um texto bastante conhecido no meio cristão. Nós vamos fazer uma reflexão nesse texto. Esse texto é apenas base
para o estudo que faremos aqui. Hoje nós estudaremos muitos textos da palavra de Deus, mas o raciocínio inicial da nossa reflexão está aqui, nesse texto que contém essa parábola, a parábola dos talentos. Você que já encontrou, eu quero convidar a acompanhar a leitura que será feita daqui da frente. Assim disse Jesus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Eu leio Mateus 25, verso 14, e agora vou para o 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando-se por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o a que tem 10, porque a todo aquele que se tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como sabemos, o Senhor da parábola representa Deus, o Pai. E eu gostaria que você observasse bem o que disse o servo infiel, aí no versículo 24 e 25. Ele disse assim: eu sei que o Senhor é um homem severo, eu sei que o Senhor é até injusto, porque o Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Queridos, você percebe, o pai não é como esse servo infiel descreveu. O pai não é uma pessoa severa, uma pessoa má, uma pessoa injusta. O pai não é assim. Esse servo estava muito equivocado a respeito de quem era Deus. Então o seu equívoco a respeito do seu Senhor o levou a ser negligente, o levou a ser infiel com as bênçãos que ele recebera de Deus. Você percebe, meu querido irmão, meu querido amigo, meu amigo internauta, você percebe que a maneira como vejo Deus interfere no modo como vivo, no modo como utilizo as bênçãos que Ele me dá. Você percebe? Como que é importante nós termos uma visão correta a respeito de quem é Deus. Ora, será que algum ser humano conseguiu ter uma noção correta, uma visão correta a respeito de quem é Deus? Será que nós conseguimos encontrar alguém que olhou para Deus e entendeu as coisas direitinho? Será? Queridos, eu quero convidar você a fazer um passeio pelas páginas da Bíblia nessa noite.
Nós vamos estudar 4 casos: Davi, Daniel, Salomão e Paulo. Cada um desses personagens nos ensina a lidar com uma espécie de bênção que recebemos de Deus. Nós poderíamos classificar as bênçãos que Deus nos dá em 4 grupos, conhecido também, irmão Eduardo, como os 4 T's. Vamos relembrar quais são esses 4 T's? O primeiro T é o T do tempo. Nós recebemos o tempo de Deus. Interessante que para todos nós Ele dá a porção igual do tempo, não é? Primeiro T é o T do tempo. O segundo T é o T do templo. O terceiro T é o T dos tesouros. E o quarto T é o T dos talentos. Muito bem lembrado? Então vamos olhar para Davi agora. Vamos ver qual era a compreensão que Davi tinha a respeito de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmos, a parte poética, bela, maravilhosa que você tem aí na sua Bíblia. Eu quero convidar você a ler primeiramente, um dos salmos mais conhecidos e mais mencionados pelo cristão, o Salmo 23, lembra desse? Como é que inicia o Salmo 23? Você pode dizer comigo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem era Deus para Davi? Um pastor provedor. Davi estava muito familiarizado com essa linguagem, porque na sua infância, na sua adolescência e juventude, Davi tinha o ofício de pastor. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, e aí então, tratando aquelas ovelhas com tanto carinho, não deixando faltar nada para elas, enfrentando os perigos para proteger e salvar as suas ovelhas, ele olha para Deus e fala: Senhor, olha, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida de mim, que não me deixa faltar nada. Quem era Deus para Davi? Vamos continuar a nossa viagem. Salmo 40, verso 17. Esse salmo também é maravilhoso. Muitos de vocês já conhecem muito bem o Salmo 40. Mas no verso 17, Davi diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Não é lindo, irmãos? O Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem é Deus para Davi, irmãos? É o amparo, é o libertador, é o provedor. Salmo 68, 5. Vamos ver como é que Davi via Deus. Quem era Deus para Davi? 68, 5. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Verso 35 do mesmo salmo, diz assim: ó Deus, tu és tremendo em teus santuários, ó Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Salmo 103, verso 13, aqui está um atributo de Deus, que para mim tem um significado muito grande e precioso. Olha quem era Deus para Davi, Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quem é Deus para Davi, irmãos? É um homem severo como na compreensão daquele moço infiel da parábola? Não, nunca, longe disso. Deus é pai, Deus é provedor, o defensor dos órfãos, das viúvas. Esse Deus maravilhoso, ele era bem compreendido por Davi. E eu pergunto, por que será que Davi foi capaz de ter essa visão tão maravilhosa a respeito de Deus? Será que tem a ver com o modo com que Davi lidava com o tempo que recebia de Deus? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada se a compreensão de Davi possuía alguma relação com o modo como ele utilizava o tempo que ele recebia de Deus. Volta no Salmo 23. Nós estamos fazendo uma viagem pela Bíblia. É o culto de domingo na igreja adventista,
é conhecido como culto evangelístico, o culto do estudo da palavra de Deus. E hoje nós viemos para estudar a Bíblia aqui na igreja. Como Davi lidava com o tempo que Deus lhe concedia. Salmo 23, 6. Olha aí, como é que ele via o tempo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quanto tempo? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você consegue entender? Você consegue entender que o tempo para Davi é tão precioso, que ele não podia ficar gastando o tempo dele com qualquer bobeira, com qualquer besteira. Ele queria usar o tempo dele para estar perto de Deus, para habitar perto de Deus. Diz ainda o Salmo 27, verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você pode ler para mim aí na tua Bíblia? Que coisa é essa que ele está buscando e pedindo a Deus? Qual que é? Que eu possa morar na casa do Senhor. Quanto tempo? Você está percebendo? Salmo 31, 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livre-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Salmo 41, 12. Continue me acompanhando nessa viagem que estamos fazendo. 41, 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença por quanto tempo? Para sempre. Percebe? 42, 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Veja, irmãos, veja, meus queridos, qual que era o anseio do coração de Davi. Salmo 51, 11. Salmo 51 também é outro salmo maravilhoso, conhecido por todos nós. 51, 11. Olha só como é que Davi queria utilizar o tempo dele. Olha como: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, ele tinha um propósito firme, ficar o tempo todo na presença de Deus. Salmo 84, 10, é o último texto que vamos ler aqui nessa sessão, que fala a respeito do tempo e do modo como devemos aproveitá-lo. 84, 10. Irmãos, esse verso é maravilhoso, assim como os demais. Ele diz assim, que um dia nos teus átrios vale mais do que quanto? Em outro lugar, ele diz aí, mais vale um dia nos teus átrios do que mil, diz aqui, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade. Percebeu? Visão correta, utilização correta do tempo foi uma consequência dele entender quem era Deus para ele. Queridos, diante desse maravilhoso testemunho de Davi, como poderíamos desperdiçar o precioso tempo que recebemos de Deus? Como poderíamos nos atrever, queridos? Como poderíamos cometer o atrevimento de começar um dia sem primeiro estar na presença de Deus? Um pouco antes do culto começar, o irmão Sérgio contou o testemunho dele para mim. Ele disse: pastor, eu fiz um propósito com Deus. Faz 10 anos que não perco mais meu tempo na frente de um televisor. Amém? Queridos, propósito. Pastor, mas como que eu vou fazer? O meu dia é tão corrido, são tantas tarefas, eu já acordo com a pressão de tantas responsabilidades, como faço? Tenha um propósito firme de estar na presença de Deus, de levar Deus com você para todos os lugares que você for. No momento em que você estiver lavando a sua louça, a sua roupa, você dizer: Senhor, lava também meu coração nesse momento. No momento em que você estiver conduzindo o seu veículo pelas ruas da cidade, você diz: Senhor, dirija também a minha vida está nas tuas mãos, meu Pai. Seu tempo é precioso demais
para desperdiçá-lo com coisas que não te levarão para a eternidade. Ellen White, a grande escritora norte-americana, que é considerada a voz profética da Igreja Adventista, ela tem uma citação que ela diz assim: de todas as bênçãos que Deus nos dá, de nenhuma Deus requerirá tão séria conta do que da bênção do tempo. O tempo que vivemos. Ela diz em outro momento que o tempo em que vivemos é tempo emprestado, não é nosso. Queridos, quem é Deus para você? É seu pai, seu amigo, seu companheiro de todas as horas? Passe mais tempo com Ele. Faça um propósito. Faça um propósito de dedicar o seu tempo todo para Ele, para dizer como Davi: Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias longe de Ti. Queridos, o segundo personagem, Daniel. Daniel tem muitos a nos ensinar sobre o aproveitamento que devemos fazer da bênção que tem a ver com o templo. O templo, segundo 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, ali nós temos a afirmação de que o nosso corpo é o templo ou o santuário do Espírito Santo. Mas qual era a compreensão que Daniel tinha a respeito de Deus? Vamos agora passear pelo livro do profeta Daniel. Eu convido você, por bondade, a abrir tua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vamos ver alguns versos ali apenas, e aí veremos como é que Daniel considerava Deus, quem era Deus para Daniel. Daniel capítulo 2, você já sabe, conta aquela história, aquela visão do sonho de Nabucodonosor, daquela estátua. Aquela estátua era composta de metais, vários tipos de metais, cada metal simbolizava um reino, um período da história da humanidade, e ali no meio daqueles simbolismos, no meio daquela visão profética, Daniel exprime, ele mostra o que ele pensava a respeito de Deus. Daniel 2:20, se você está acompanhando, eu gostaria de dizer que, ao olhar aquilo que a Bíblia diz, nós percebemos que tem muita bênção aqui dentro para a gente, e uma delas é a experiência de Daniel. 2:20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz. Capítulo 9, versículo 4 e 9. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Percebe? Quem que era Deus para Davi? Para Daniel? Era o Deus que guarda a misericórdia, é o Deus que dá sabedoria, é o Deus que indica o melhor modo de viver. Verso 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Percebe? A Deus pertence a misericórdia, mesmo estando nós em pecado, em desobediência, Deus ainda continua oferecendo a sua graça salvadora. É assim que Daniel enxergava Deus. Não, o Deus de Daniel não é o mesmo Deus daquele servo infiel lá da parábola. Para o servo infiel, quem era Deus? Senhor severo, colhe onde não plantou. Mas quem era Deus para Daniel? Oh Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. Mesmo quando a gente erra, o Senhor nos perdoa. Oh Deus, o Senhor dá sabedoria para a gente. Mesmo nas trevas, o Senhor oferece a sua luz. Olha quem era Deus para Daniel. E o que essa compreensão, como que essa compreensão direcionava a maneira como Daniel lidava com o seu corpo. Vamos ver Daniel 1, verso 8 e 9. Mais uma vez você vai encontrar aqui a importância de você ter um propósito firme em fazer aquilo que agrada a Deus. Daniel 1, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel. O que ele resolveu, queridos?
firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Percebe? Então, diz aqui a Bíblia, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que nos chama a atenção aqui é que, diante daquele banquete, irmãos, o rei Nabucodonosor era o rei que dominava o mundo inteiro, era o império mais poderoso daquele tempo, o Império Babilônico. Imagine o que ele comia. Talvez os manjares mais caros, os manjares mais disputados, e Daniel tinha um propósito: não vou contaminar o meu corpo. Daniel entendia que o corpo dele era o templo do Espírito Santo. E aí então, ele até ofereceu um desafio, disse: olha, vamos fazer um teste, eu e os meus amigos vamos comer frutas e tomar água, os outros príncipes vão comer de tudo que o rei oferece, mas nos dê 10 dias, e depois podem nos colocar à prova. E a Bíblia diz assim aí no capítulo 1, que depois dos 10 dias, Daniel e seus amigos eram muito mais inteligentes, muito mais corados, muito mais sadios do que aqueles príncipes que comiam de tudo da mesa do rei. Você percebe? Quem dá a sabedoria? Deus dá a sabedoria, mas eu posso estar bloqueando a sabedoria que Deus me dá, se eu não cuido da minha saúde. Queridos, já dizia o antigo adágio: corpo são, mente sã. Queridos, a cada dia que passa, as doenças que eram comuns entre os mundanos estão sendo comuns também entre o povo de Deus. Isso não deveria ser assim. No livro do Êxodo, capítulo 15, verso 26, Deus diz assim: olha, nenhuma das enfermidades que veio sobre os egípcios virá sobre vós, se vós guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos. Irmãos, não era para o povo de Deus sofrer as mesmas doenças que os mundanos sofrem. A CBN divulgou nessa última semana novas formas de tratamento contra o câncer, e são boas notícias, notícias que afirmam que hoje 45% dos pacientes de câncer podem ficar completamente curados usando essas novas formas de tratamento. Mas a mesma pesquisa científica mostrou também que, enquanto as técnicas de tratamento estão evoluindo rapidamente, o estilo de vida que causa câncer está sendo cada vez mais praticado pelas pessoas. Entre as práticas mais cancerígenas, diz essa pesquisa divulgada pela CBN, entre as práticas mais cancerígenas está a alimentação rica em alimentos de origem animal e pobre em alimentos de origem vegetal. Percebe? O que uma pesquisa científica revelou? A igreja adventista possui uma voz profética, irmãos. E a voz profética já dizia há 150 anos atrás qual era o estilo de vida apontado por Deus para o seu povo. Qual era o tipo de alimentação que Deus planejou para o seu povo. Nós não precisávamos sofrer algumas coisas que estamos sofrendo, se nós ouvíssemos mais o profeta de Deus. Daniel entendia bem isso, que ele olhava para Deus e dizia: Senhor, a sabedoria vem de Ti, o conhecimento vem de Ti. Se o Senhor está dizendo que é melhor esse estilo de vida, meu Deus, o Senhor sabe que esse aqui é o melhor para mim. Percebe? Era 10 vezes mais inteligente que os demais, era 10 vezes mais resistente diante das doenças do seu tempo. Queridos, nós precisamos resgatar o estilo de vida saudável, apontado por Deus aqui na sua palavra. Terceiro personagem é Salomão. Salomão, ele tem muitos a nos ensinar sobre o modo como devemos utilizar o tesouro que Deus nos dá, os bens materiais. Dizem assim, irmão Eduardo, que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Não é assim que dizem? Olha, meu bolso. Mas, queridos, Jesus falou sobre essas coisas também em Mateus 6.
verso 19 a 21. Ele disse assim, que onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Percebe? O modo como nós usamos o nosso dinheiro fala muito a respeito da gente. Mas qual era a compreensão que Salomão tinha a respeito de Deus? Salmo 127, verso 1 e 2. Nós vamos agora acelerar um pouco o nosso estudo, em virtude do tempo que passa rapidamente. Embora é melhor passar um dia aqui do que 1000 dias fora daqui, já dizia Davi, não é? Mas vamos ver o Salmo 127, verso 1 e 2. Esse salmo nos mostra o que Salomão pensava a respeito de Deus. Você sabe que Salomão escreveu 2 salmos, e o Salmo 127 é um deles. E Salomão disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Percebe? Salomão não entendia as coisas, irmãos. Ele entendia assim que não adiantava ele fazer as coisas, usar toda aquela sabedoria dele, porque se Deus não estivesse junto, tudo seria inútil, tudo seria em vão, infrutífero. Então assim que ele olhava a Deus, esse homem inteligente, considerado o homem mais sábio de todos os tempos, considerado também o homem mais rico de todos os tempos. Você pode ler isso no 2º livro das Crônicas, capítulo 9, especialmente o verso 22 e 23. Esse texto bíblico que eu acabei de mencionar, diz assim que Salomão dominava o mundo inteiro em seu tempo. Até o Egito, o maior país da época, prestava homenagens a Salomão. O mundo inteiro respeitava Salomão. Era um homem rico e poderoso, porque entendia bem que tudo que ele tinha provinha de Deus. Foi ele que tomou a iniciativa de construir um dos templos mais magníficos de toda a história da humanidade, o templo que ficou conhecido como o Templo de Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo. Queridos, a Bíblia diz assim, que ele dedicou toneladas de ouro e pedras preciosas para construir o templo. Toneladas de ouro. Foi seu pai, Davi, que o ensinou que tudo vem de Deus. Confira em sua Bíblia esse texto tão importante, do 1º livro das Crônicas, capítulo 29, verso 14. Veja, o que Davi ensinou para Salomão. 1º livro das Crônicas, 29, 14. Queridos, esse texto é maravilhoso, assim como os demais. Diz assim Davi: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Quem sou eu? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Tudo vem de Deus. Você entende que o ar que você respira vem de Deus? Você está entendendo, meu amigo internauta? Você está entendendo, meu querido irmão? Você está entendendo que tudo vem de Deus? O que nós devolvemos para Deus como ato de fidelidade e lealdade a Ele, essa pequena parte, esse pequeno décimo daquilo que Deus nos dá, é apenas uma demonstração de que nós reconhecemos que tudo vem dEle. Então nós dizemos: Senhor, olha, o Senhor me dá tudo, eu estou te devolvendo, eu estou devolvendo para Ti aquilo que o Senhor requer de mim, apenas um pequeno percentual de todas as bênçãos que recebo. E sabe, Senhor, 9 décimos com a Tua bênção vale muito mais do que 10 décimos sem a sua bênção. Consegue entender isso? Último personagem, Paulo. Na vida de Paulo, nós entendemos, queridos, como é que devemos utilizar os nossos talentos. Você sabe, o apóstolo Paulo é aquele que Deus o chamou de forma extraordinária. Paulo, ele possuía uma compreensão muito clara a respeito de Deus. Para Paulo era impossível viver estando separado de Deus. Vamos ver o que ele disse naquele discurso que ele fez na cidade de Atenas. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Esse é um dos últimos textos que vamos ler nessa noite.
Atos 17, versículo 28. Olha só o que Paulo entendia a respeito de Deus. Paulo disse assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebe? Para Paulo não havia vida separada de Deus. Irmão querido, eu preciso entender isso. Você, meu amado irmão, precisa entender isso também. Não tem vida longe de Deus, não existe vida. Paulo está dizendo assim, Atos 17, verso 28, nele, em Deus, nós nos movemos, nós respiramos, nós existimos. Ele entendia que ele não era nada sem Deus. Então, o que ele fazia com os talentos que Deus dava para ele? Será que Paulo utilizava todo aquele seu conhecimento, toda aquela sua habilidade para fins egoístas? Eu quero convidar você a ler o último texto dessa noite, 1 Coríntios 9, 16. Eu gostaria que você também tomasse tempo para estudar as cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Eu gostaria que você tomasse tempo para ler um livro chamado Atos dos Apóstolos. A autora é Ellen G. White. Ela apresenta detalhes a respeito de como Paulo vivia. Esse texto dá o tom para a vida de Paulo. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. O que diz a palavra de Deus aqui nesse texto? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa opção. É isso que diz aí na tua Bíblia? Anunciar o Evangelho era apenas uma opção de vida para o apóstolo, é isso, queridos. Fazer alguma coisa para salvar o perdido era apenas uma opção entre tantas que Paulo tinha. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, irmão querido. Está dizendo assim, olha, sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, diz aí o grande apóstolo. Queridos, diante desse testemunho tão poderoso do apóstolo Paulo, podemos concluir que é inadmissível alguém se dizer cristão e não fazer nada pela salvação de seus semelhantes. Paulo deixou bem claro, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ao concluir a meditação dessa noite, eu quero dizer para vocês, meus queridos amigos, que a compreensão que possuímos a respeito de Deus faz toda a diferença em nossas atitudes e em todo o nosso comportamento. A visão que tenho a respeito de Deus define quais serão as minhas prioridades, direciona as minhas decisões, dá um rumo para a nossa vida. E eu quero te perguntar nessa noite, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você sabe quem Ele é? Queridos, nós precisamos, pela graça de nosso Pai, corrigir a nossa compreensão a respeito de Deus, entender que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Criador e mantenedor da vida, inclusive da sua vida, da minha vida. Devemos utilizar tudo o que recebemos de Deus para a honra e glória do seu nome, e não apenas para o nosso próprio prazer. Gostaria que hoje você fosse para sua casa com a bênção de Deus. Vá para casa com a certeza de que Deus ama você, que não importa as circunstâncias em que você está vivendo agora, não importa. Não importa os problemas que você está tendo que lutar, não importa as dores que você está tendo que suportar, não importa. Deus continua te amando como se você fosse o único ser humano desse planeta. Deus continua olhando para você com um olhar compassivo, com um olhar de misericórdia, com o desejo de se salvar desse mundo mau. Vá para casa com essa certeza. E daqui para frente, queridos, aproveitemos com maior sabedoria e santidade as bênçãos que Deus nos concede. É o meu desejo, é a minha oração para você, meu querido irmão que veio à igreja hoje, para você, meu querido amigo que está aí nos acompanhando pela internet. Receba o abraço do Pai aí onde você está. Eu quero convidar vocês agora, meus amados, a ficar de pé. Nós vamos cantar um hino agora.
hino do nosso cenário 237, junto ao bondoso Deus. Esse hino diz que Jesus é o pão que desceu do céu, veio para nos alimentar, veio para dar sentido e significado para a nossa vida. Então, ao som do nosso CD, fique de pé, cante com alegria e diga quem é Jesus para você. Deus te abençoe ricamente. Amém. Querido Deus, Tu és o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso provedor. Sem Ti não seríamos nada. Nós Te louvamos porque para o Senhor somos pessoas de inestimável valor e o Senhor nos coroa de todo tipo de bênçãos. Senhor, Tu és generoso para nós. Nós queremos viver de acordo com os Teus planos. Coloque a Tua vontade no nosso coração, Senhor. E como cantamos, permita que estejamos bem perto do Teu coração enquanto vivermos. Nos conceda uma semana feliz em Tua presença. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém.